Antes da gente responder essa pergunta, vamos tentar definir aqui a diferença de padrão alimentar e de dieta. Quando eu falo de um padrão alimentar, estou levantando o que a pessoa consome no seu hábito, nas suas crenças, o que ela tem de lembrança, de memória de sabor relacionada à comida. Então, o padrão alimentar, ele não vem só de um aspecto nutricional, ele não vem só de uma intervenção. O padrão alimentar, ele vem carregado também de culturas, de hábitos, de crenças e de emoção. Então, quando eu falo de uma dieta vegetariana, na verdade, é um padrão alimentar vegetariano. Ela não é uma dieta. Quando eu falo, de uma dieta do Mediterrâneo, ela é um padrão alimentar mediterrâneo. Ela não seria necessariamente uma dieta. Então, o padrão alimentar é o que a pessoa precisa ter dentro da sua rotina para se manter saudável. Então, eu preciso, muitas vezes, ajustar o padrão alimentar. Quando eu falo de dieta, a dieta, ela tem que ter começo, meio e fim. Então, a dieta, ela é uma intervenção. Eu sei que por conta das traduções dos trabalhos, principalmente do inglês, a palavra dieta também se confunde ao padrão alimentar. Mas é muito importante que você, da área da nutrição, tenha isso de uma maneira muito segmentada, tá? Até para você trazer para o seu paciente a impressão correta da jornada que ele vai fazer. Então, a dieta é uma intervenção terapêutica. Então, a pessoa, ela tem um problema intestinal e você vai trabalhar com ela com uma dieta Low Food Map. Então, a dieta Low Food Map, ela tem dia para começar e dia para terminar. E ela tem um objetivo. O objetivo é a modulação intestinal durante aquele período de 30 a 45 dias. Então, assim como ela tem um período para terminar, eu vou precisar fazer com o meu paciente uma organização para tirá-lo do processo dietético. Então, toda vez que a gente falar de dieta, eu estou pensando numa intervenção que ela tem um tempo e ela precisa ter um objetivo. E isso precisa ficar muito claro, tá? O que fica na vida da pessoa é padrão alimentar. Então, eu posso e devo ter vários processos de dieta para ajustar o metabolismo da pessoa, para chegar no padrão alimentar mais saudável para ela. Então, pensando numa jornada, de atendimento, a pessoa ela chegou no seu consultório no momento zero. No momento zero, ela tinha X disfunções, várias mudanças de exames laboratoriais, precisava perder peso, estava sob estresse, não conseguia ganhar músculo, tinha baixo metabolismo, múltiplas queixas. Este é o ponto zero. Eu vou utilizar recursos de dietas por 30, por 60, por 90 dias, por exemplo, mudando ou usando a mesma, com o objetivo de melhorar o exame laboratorial, melhorar o intestino, melhorar o cérebro, e com isso eu vou chegar no ótimo. Esse ótimo, eu vou agora organizar a alimentação para que ela se mantenha ótima a longo prazo. Então, a nossa jornada final é jogar a pessoa num padrão alimentar em que ela tenha autonomia alimentar. O que é autonomia alimentar? A pessoa reconhece as fraquezas do organismo dela, ela reconhece as fortalezas do organismo dela e ela aprende a manejar o ambiente a favor dela. Então, aprender a manejar o ambiente é o longo prazo. Isto traz para a gente uma característica que é onde encaixa a dieta funcional. Então, a dieta funcional são várias. Dieta funcional são dietas que têm um tempo determinado com objetivo específico. Dentre dietas funcionais, nós temos a dieta de detox, a dieta Low Food Map, a dieta anti-histamina, a dieta do ciclo circadiano. Mesmo, uma dieta vegetariana, ela pode ter começo, meio e fim. Então, você está atendendo uma pessoa que é onívora, ela come proteína animal. Ela não tem intenção de ter um padrão alimentar vegetariano. O padrão alimentar dela é onívoro, mas ela tem insônia. E você propõe para ela uma dieta vegetariana por 30 dias para melhorar o processo de insônia. Aí é uma dieta. Começo, meio e fim, com objetivo. Então, as dietas funcionais nada mais são do que recursos. E aqui um ponto para deixar realmente muito claro para todos vocês. Nenhum nutricionista deveria se assumir como um perfil de dieta. Eu sou um nutricionista low carb, eu sou um nutricionista cetogênico, eu sou um nutricionista anti-histamina. Gente, isto é ferramenta. Dietas são ferramentas, Quanto mais ferramenta você tiver, mais pessoas você vai conseguir ajudar. Então, nós precisamos tirar várias ferramentas na jornada do paciente. Senão, o nutricionista, ele vive de primeira consulta. O que é primeira consulta? O paciente veio,
você identifica uma disfunção, dá uma dieta e você perde o fio da meada. Então a pessoa descontinua porque ela não consegue validar ou porque ela não consegue se segurar naquele processo dietético por longo prazo, porque tem dietas que para serem bem feitas, gente, elas são difíceis, né? Porque não é padrão alimentar ou porque o nutricionista não conseguiu de fato, né, vender a consulta dele nessa jornada. Isso não significa que você vai vender uma jornada completa, não é isso. Você tem que trabalhar com metas. E eu deixo aqui algo, né, que eu fico muito feliz com a minha jornada profissional para compartilhar com vocês mesmos, com todos vocês. Eu tenho 22 anos de prática clínica. Eu tenho pacientes que eu acompanho há 20 anos. Eu já atendi a segunda geração. Hoje, né, eu tenho pacientes de 18, 19 anos que eu tratei do intraútero. Eu tratei a mãe deles na gestação deles. Eles são os meus pacientes até hoje. Daí você me fala, Natália, mas como fazer para ter pacientes de 20 anos no seu consultório? Eles vão todos os meses? É claro que eles não vão todos os meses, não é? Mas eu sou a nutricionista de referência, eu sou a nutricionista da família. Então, toda vez que tem uma disfunção, ou porque alguém adoeceu, ou eles sentem, né, que mudou os exames laboratoriais, é para o meu consultório que eles ligam. E daí eles marcam consulta, a gente revisita. E com isso eu tenho uma oportunidade única, chamada de histórico. Eu tenho histórico deles, eu sei o que aconteceu com eles. Então, até para compartilhar com vocês, né, eu acompanho muitas famílias. Até brinco que atualmente eu sou nutricionista familiar, né? Porque quando eu atendo o paciente, não é incomum eu começar a atender a família inteira. E atendendo a família, eu tenho essa oportunidade de saber o histórico familiar, porque eu atendi o histórico familiar. Então, veio um adolescente que ele é filho de um casal que eu já atendo há muito tempo, conheço as patologias, conheço as fortalezas, conheço as fraquezas do que acontece, inclusive no ambiente alimentar. Para a família, eu acompanho, né, essa família desde que esse menino, ele era só uma criança de 7 anos. E agora, olhando as disfunções dele, quando ele me trouxe um teste de precisão, então porque eu trabalho na nutrição de precisão também, ele me trouxe um teste genômico, eu cruzei com toda a relação do pai e da mãe dele. Por quê? Porque eu tenho esse histórico. Então é isso que eu desejo na jornada de vocês, que vocês se tornem esse nutricionista da família, esse nutricionista referência. E nutricionista referência não fala, né, sobre quantos pacientes eu já atendi, mas quantos pacientes permanecem no meu consultório. É sobre isso, né? E quando a gente fala das dietas funcionais, se você se auto-intitular um nutricionista que é só low carb, você vai perder a oportunidade de trabalhar com a sequência da vida, porque a sequência da vida não é compatível com uma dieta. Sequência da vida é compatível com padrões alimentares. E padrões alimentares é onde a gente quer chegar, com a autonomia daquela pessoa na jornada de vida que ela se encontra. Enquanto a gente não chega no padrão alimentar, a gente trabalha com as dietas funcionais. Dietas funcionais são ferramentas imprescindíveis para que você consiga, de fato, ter uma boa jornada no seu consultório. Quando eu falo de uma dieta antifúngica, é uma dieta que ela pode e deve ser aplicada por um período de tempo para perfis específicos de paciente. Quem que se beneficiaria de uma dieta antifúngica? Uma paciente que sofre de candidíase de repetição. A candidíase de repetição é uma manifestação fúngica. Sendo uma manifestação fúngica de recorrência, eu já preciso pensar em 2 pontos. Eu tenho um rebaixamento imunológico, que permite o supercrescimento desse fungo, mas eu também tenho que pensar no padrão alimentar dela, que está reforçando o padrão de fungo. Por exemplo, alto consumo, né, de farináceos, alto consumo de carboidratos simples. Isso reforça a disfunção do fungo. Temos que lembrar que fungo faz parte de várias microbiotas. Então, nós temos fungos que são normais, que eles são comensais na pele, que é o caso do Masacella, que é um fungo de pele. Então, pacientes que vêm com padrões de repetição de fungo na pele, podemos citar, né, pacientes com pano branco, pacientes que têm caspa, pacientes que têm seborreia. Esses são perfis que têm fungos já em supercrescimento e eles vão se beneficiar, portanto, da dieta antifúngica. Mas como a dieta antifúngica a gente trabalha muito com o sistema imunológico, um outro perfil de paciente que se beneficia dela também são os pacientes que estão com queda imunológica. Por exemplo, uma pessoa que está fazendo resfriado de repetição, então todo mês está gripando, ou então está fazendo infecção urinária de repetição, muito comum na vida adulta de mulheres que trabalham demais. Então o nível dela de estresse, às vezes até a alimentação não está muito equilibrada, né, porque alega que não tem tempo para comer, mas todo mês
mês está tomando antibiótico porque sempre tem infecção urinária. Infecções de recidiva denunciam para a gente uma inabilidade de sistema imunológico inato. Teve um rebaixamento, está faltando células para lutar, né, nas portas de entrada. Então a dieta antifúngica também serve para esses pacientes, a gente resgata esse sistema imunológico. E daí só para a gente fazer um comparativo, uma jornada de resgate imunológico com dieta antifúngica vai ser 30 dias de intervenção. Já um resgate para candidias de repetição são 3 meses de intervenção. Na verdade são 3 ciclos menstruais completos. Eu preciso rodar o ciclo 3 vezes para ter certeza que eu consegui neutralizar esse supercrescimento. Em momento nenhum eu estou eliminando o fungo, que isso fique muito claro, mas eu estou fazendo com que esse fungo volte a ser comensal dentro daquela microbiota, então eu restauro a microbiota e subo competência imunológica com essa dieta antifúngica. Então esse é um exemplo, né, de como a gente pode atuar com a dieta antifúngica. Já a dieta do ciclo circadiano, ela tem uma outra intenção. A dieta do ciclo circadiano, ela prevê resgatar com a pessoa a rotina. Então o ciclo circadiano nada mais é do que a nossa rotina, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, da hora que a gente vai dormir e a hora que a gente acorda. Dentro dessa rotina, tudo que interfere no meu horário, então assim, não tenho horário para levantar, não tenho horário para terminar de trabalhar, ou levo o trabalho para casa, ou eu trabalho no ritmo de plantão, então 2 vezes por semana eu faço plantão noturno. Tudo isso gera o que a gente chama de cronodisrupção. A cronodisrupção, ela vai fazer uma mudança no nosso eixo hipotálamo-pituitária, reverberando negativamente no sistema hormonal. Então, a dieta do ciclo circadiano, ela vem nessa intenção de resgatar a rotina da alimentação, a rotina do exercício físico e principalmente, né, a rotina do sono desse paciente. Nós vamos fazer essa dieta do ciclo circadiano numa duração, né, que pode começar com 30 dias, mas normalmente são dietas de 3 meses de intervenção, para que eu consiga de fato fazer com que a mudança do hábito, principalmente pessoas que não têm rotina, por exemplo, para se alimentar, que ela fique. Então, para a rotina fixar, eu preciso de 3 meses de intervenção. Então, inicialmente, né, eu posso começar com jornadas de 30 a 45 dias, mas eu só tenho a fixação realmente do novo hábito depois de 3 meses de intervenção. Então, essa intervenção na ciclo circadiano não é só de horário de alimentação. A gente trabalha com nutrition timing também. Então, com a distribuição de macronutrientes, principalmente se a pessoa já vem com disfunções endócrinas. Então, ela já tem uma alteração de tireoide, ela já tem uma alteração de resistência à insulina, eu tenho que mexer com qual o melhor macronutriente em qual horário do dia, para otimizar tanto o movimento físico quanto os hábitos alimentares. Então, hábito alimentar compulsivo. Então, tem horário certo, que eu vou dar mais carboidrato, dar um tipo diferente de carboidrato, mexo com tipos de proteína, então jogo para dormir melhor uma dieta vegetariana à noite, jogo proteína animal no período, por exemplo, do almoço, mas vou trabalhar com tubérculos à noite, outros pacientes eu vou trabalhar com cereais, então eu vou mexer com o tipo de macronutriente em cada um dos horários, isso a gente trabalha dentro do conceito do Nutrition Time. E à noite eu vou resgatar o sono da pessoa com fitoterapia. Então a dieta do ciclo circadiano usa muita planta medicinal, tanto para o período claro do dia, quanto os digestivos, quanto o período noturno do dia, tá? E uma outra dieta também, para a gente dar exemplos aqui, que está muito em alta, não porque o nutricionista está pegando mais paciente, mas é porque hoje o diagnóstico se abriu. Então, o diagnóstico chega com mais frequência e a observação dos médicos integrativos tem acontecido encaminhando para nutricionista, que é a dieta anti-histamina. A dieta anti-histamina tem diversos perfis de pacientes que podem se beneficiar dela. A histamina é um sinalizador orgânico, sinalizador. Ela não é nem boa nem ruim, ela é só um sinalizador. Quando eu tenho ela em grande concentração, eu posso amplificar os sinais. E amplificando os sinais, a pessoa padece de mais sintomatologia. Por exemplo, uma pessoa que se coça muito, uma pessoa que quando se expõe ao sol da praia faz placa vermelha no corpo, ou a pessoa quando está fazendo movimento físico roendo a esteira começa a espirrar repetidamente. Isso são marcadores que a histamina está em alta. Então eu vou precisar entender de onde veio essa histamina. Essa histamina ela pode vir da alimentação, então tem alimentos que contêm histamina, mas essa histamina pode vir do processo
processo intestinal também. Então, no processo de disbiose intestinal, eu posso ter produção de histamina e de aminas biogênicas no intestino. Então, também, para a modulação intestinal, essa dieta anti-histamina, ela cabe. E, por fim, aqueles pacientes, de fato, que abrem quadros de sensibilidades alimentares ou alergias alimentares. IgG mediadas ou IgE mediadas. Esses pacientes, muitas vezes, eles já vêm encaminhados, né? Ou de um alergo, né? De um alergologista, ou veio com um teste, por exemplo, de sensibilidades 217 alimentos, né? Com tudo marcado em vermelho. Esses pacientes, eles se beneficiam da dieta anti-histamina, que nada mais é do que eu retiro os alimentos que têm histamina, né? Por exemplo, fermentados, qualquer alimento fermentado tem histamina. Então eu tiro tudo que é fermentado, né? Tudo que pode ter amina biogênica, então eu também reduzo proteínas de difícil digestão e vou assim trabalhando com a devolução de nutrientes que seguram a resposta da histamina no corpo. Então, o perfil da dieta anti-histamina é um perfil diferente do paciente que vai se beneficiar da dieta do ciclo circadiano, que é um perfil diferente do paciente da dieta antifúngica. Por isso que o nutricionista precisa ter várias cartas na manga. Então, cada uma das dietas é uma ferramenta. E conhecendo essa ferramenta, a gente tem que traçar as jornadas. O mais importante é traçar a jornada, porque a partir do momento que você conseguiu eleger que a melhor dieta para o paciente é a dieta de detox, você tem que traçar a jornada de começo, meio e fim. E você precisa já saber o que você vai fazer para tirar o paciente dessa. Então, o paciente saiu dessa jornada, ele atingiu o que eu queria lá no marcador, né, do fígado, ótimo, o que eu faço com ele? Já jogo ele num padrão alimentar saudável ou eu vou jogar ele numa segunda dieta para estimular outra coisa? Ou o paciente não atingiu o que eu queria, ainda não cheguei no marcador, por exemplo, de fígado que eu queria. O que eu vou fazer com ele? Eu devolvo ele mais uma jornada nessa dieta, estico a dieta por 2 meses? Então, estudar as dietas funcionais vai trazer ferramentas para o nutricionista funcional, mas não para que ele se intitule o detentor daquele conhecimento, mas que ele tenha ferramentas de trabalho para uma jornada em prol da vitalidade positiva e do resgate da autonomia alimentar, com padrão alimentar mais saudável.